Você está preparado para a palavra de Jesus hoje? Eu quero que você diga para alguém que está perto de você, e diga: você está autorizado para fazer muito barulho hoje. Vamos lá, eu quero que você me ajude a pregar hoje. Sem alguém empolgado hoje aqui? Eu não quero pregar sozinho hoje, porque nós não vamos apenas nos mover no âmbito natural, mas espiritualmente nós vamos juntos para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então diga para alguém perto de você: é proibido você ficar calado. Diga: é melhor você se animar e se agitar no seu espírito, porque nessa noite os céus vão se mover aqui nesse lugar. Nós já tivemos 2 sessões extraordinárias, sobrenaturais, eu descreveria para você hoje, e eu não tenho dúvidas que aqui nesse lugar a presença do Senhor está se movendo e vai continuar se movendo. Você crê nisso? Atos dos Apóstolos capítulo 8, nós vamos ler do verso número 1 até o verso número 8. Atos dos Apóstolos, o 5º livro do Novo Testamento. A palavra de Deus nos fala assim: e Saulo estava ali consentindo com a morte de um homem chamado Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Você pode dizer comigo bem alto: grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, e de Samaria, e de Samaria, e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Verso número 3. Saulo, por sua vez, este homem chamado Saulo, depois ele teria o seu nome mudado para Paulo. Nesse momento ele ainda não sabe quem é. Na verdade, Deus havia comissionado ele como um grande apóstolo, seria um dos maiores líderes que o cristianismo já teve, mas nesse momento ele está cego pela religião. E não é incrível como a religião pode cegar as pessoas? Elas podem saber muito sobre Deus, estarem dentro de uma estrutura, dentro de algo familiar por muitos anos, de gerações, mas ainda serem cegas. Saulo está cego, mas este homem aqui devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Portanto, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra aonde quer que fossem. E indo Filipe para a cidade de Samaria, indo Filipe para a cidade de Samaria, indo Filipe para a cidade de Samaria, conecte nisso. Ali lhes anunciava a Jesus Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção àquilo que ele dizia. Verso número 7. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados, e assim houve grande alegria. E assim houve grande o quê? Alegria naquela cidade. E assim houve grande alegria naquela cidade. Eu quero compartilhar contigo essa palavra que tem como tema quebrando as correntes. Quebrando as correntes. Quantos creem que o Espírito Santo está aqui hoje para fazer isso nesse lugar? Feche seus olhos. Espírito Santo, nós agradecemos porque a tua presença é real. Nós queremos declarar agora uma atmosfera cheia do teu Espírito. Eu comunico no mundo espiritual agora que o Senhor está a se mover, e eu comunico hoje cadeias sendo quebradas, eu comunico pessoas aqui pelo poder de nome de Jesus sendo livres, eu comunico em nome de Jesus pessoas sendo curadas, e o poder que existe na palavra de Deus, libertando mentes e corações. Nós te agradecemos pela tua ação aqui, clamamos que o Senhor nos mova de forma sobrenatural hoje aqui. Esta é a nossa oração, e todos bem alto com voz de trovão digam amém. Amém. Glória a Deus pelo seu amém, nunca foi tão empolgado. Cachorrinhos, doguinhos, alguém gosta de doguinhos? Sinceramente, deixa eu falar para ti, eu simpatizo com os doguinhos. Não se ofenda comigo, mas eu não gosto muito de gatos. Eu acho que os cachorrinhos vão ter no céu, gatos eu não sei. Mas eu nunca tive um cachorrinho na minha vida, eu acho que um dia eu ainda terei. Eu nunca tive um cachorrinho. Eu me lembro quando nós éramos crianças, nós pedíamos muito para o meu pai, dizia: pai, por favor, nos dê um cachorrinho, todos têm um doguinho. E o pai dizia, como num gravador repetido, ele dizia: vocês conhecem as regras do prédio, é proibido ter cachorros, eu sou o síndico, eu não posso quebrar as regras. E nós dizíamos: pai, por favor, um doguinho, vai alegrar tanto a nossa vida. E eu lembro na ocasião, um momento que meu pai trouxe um cachorro que a minha tia tinha. Ele era pequenininho, e ele deixou a gente brincar um momento, ele levou até o nosso apartamento, e quando nós estávamos lá, pense na emoção que a gente tinha ao pegar aquele doguinho. Eu sou sincero que crianças, amam os animaizinhos, mas eles não têm um bom trato, sim ou não?
eles excedem na força. Eu falei para o meu irmão, uau, nosso sonho é ter um doguinho, vamos jogar vôlei com ele. E nós ficávamos jogando para lá e para cá, e quando meu pai falou, vocês vão matar o doguinho, não é assim daqui. Ele levou de volta para minha tia, e nós jamais tivemos um doguinho. Mas eu me lembro na ocasião, essa história eu não lembro, mas a minha mãe conta, que aquele dia que meu pai levou o doguinho, e nós ficamos tristes que ele levou aquele cachorrinho, nós estávamos sentados na mesa, para agradecer pelo alimento. A propósito, foi algo que pai e mãe ensinaram para nós, sempre que vocês sentarem para comer, agradeçam a Deus pelo alimento, seja num restaurante, ou seja na sua casa, agradeça a Deus, porque isso é graça, isso é sustento de Deus, é bênção de Deus. Quantos podem dizer um amém? Amém. E a mãe fazia uma escala de agradecimento, cada dia um orava, e eu me lembro que naquele dia era o meu dia de orar, ou melhor, eu não me lembro, mas ela falava sobre isso, e ela disse que a minha oração foi, Deus, eu quero te agradecer por esse alimento, obrigado Jesus, eu oro que um dia eu tenha 1000 cachorrinhos. Ela falou, não, a segunda parte da oração, não Deus, eu queria muito ter esse cachorrinho, eu nunca tive, mas eu não tinha um cachorrinho, mas tinha um primo meu que tinha, e nós costumávamos ir até a casa dele. O nome do cachorro do meu primo se chamava Toby. Você vê que alguém está sem criatividade quando dá o nome de cachorro de Toby. Toby era uma bola de pelo escuro, nem os seus olhos davam de ver, e eu me lembro que Toby sempre ficava preso a uma corrente, tinha uma corrente talvez de uns 10 ou 15 metros, e Toby, ele ficava sempre correndo naquela corrente, ele ia para lá e para cá, para a direita e para a esquerda e para a direita, ele ficava sempre a correr ali. Uma vez eu questionei o meu primo, eu falei, será que não tem chance de ele fugir? E meu primo falou, ele jamais vai conseguir arrebentar essa corrente qual ele está preso. Mas um dia, eu nunca me esqueço, que passou um caminhão, aquele caminhão tinha luzes, e era como um trio elétrico com um som muito alto, nós estávamos lá naquele momento, eu nunca vi o Toby tão emocionado, ele começou a correr quase como louco, para a direita e para a esquerda, e às vezes ele não sabia nem para onde estava indo, mas ele fazia isso aqui de forma muito rápida, ele ia até ali, e nós dizíamos, o que aconteceu com o Toby, ele está ficando maluco, mas de repente o Toby começou a correr tão rápido, e nós ouvimos um grande estouro, e quando nós olhamos, nós não enxergamos mais o Toby havia rompido aquela corrente que o prendia. Toby demorou 30 minutos para voltar. Eu quero declarar aqui nessa noite, que espiritualmente eu quero profetizar, que talvez pessoas estão correndo para um lado e para o outro, tentando se soltar de correntes, e você não sabe porque você não está conseguindo avançar, mas hoje espiritualmente, correntes vão sendo quebradas aqui nesse lugar. Nós acabamos de ler o livro de Atos dos Apóstolos. Eu acredito que erroneamente esse nome foi batizado deste livro por Atos dos Apóstolos, porque na verdade deveria ter sido colocado o nome do livro de Atos de Deus. Quando nós estudamos esse livro, nós conseguimos ver maravilhas que Deus fez. Obviamente foi pelas mãos dos apóstolos, mas não é incrível? Nós sermos capazes de ver coisas que apenas Deus tem o poder de fazer. Quando a Bíblia fala que um grande estrondo aconteceu no céu, e o Espírito Santo desceu, em Atos capítulo 2, e a profecia que há 800 anos antes havia sido profetizada pelo profeta Joel, no livro de Joel capítulo 2, se cumpre, onde o Espírito Santo batizou 120 pessoas que estavam reunidos num lugar chamado cenáculo, e eles foram vistos como línguas de fogo, eles foram revestidos pelo poder de Deus, e ali o Espírito Santo os batizou. Não é incrível olhar o livro de Atos e ver o poder de Deus? Cegos enxergando, paralíticos sendo curados e andando, leprosos sendo purificados, pessoas que estavam presas a espíritos malignos sendo libertas. Não é incrível ver o poder de Deus através da pregação do apóstolo Pedro? Em uma só ocasião, mais de 5.000 pessoas se converteram e entregaram a sua vida para Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Esses são atos que apenas Deus pode fazer. Obrigado pelo aumento entusiasmado de 3 pessoas. Você está quebrando a lei que você pode fazer barulho hoje.
Esse livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um homem chamado Lucas. Lucas era um médico. A propósito, Lucas também escreveu o terceiro evangelho. Nas palavras de Lucas, ele acompanhava a Jesus. Inicialmente esses livros não estão divididos. O evangelho segundo Lucas está conectado ao evangelho de Atos. Mais para frente ele foi dividido por uma forma de organizar melhor os primeiros 4 evangelhos e depois o livro de Atos, mas a verdade é que esses livros foram escritos juntos. Mas existe uma conexão aqui, porque o evangelho segundo Lucas comunica o que Jesus fez através do seu corpo físico aqui na terra. A propósito, quantos creem que Jesus é o Filho de Deus e há mais de 2000 anos atrás Deus Pai enviou Jesus Cristo a esse mundo para nos salvar? Amém. Jesus esteve em carne aqui nesse lugar. Jesus, o Filho de Deus, ele foi 100% homem, 100% Deus, nascido da Virgem Maria. A Virgem concebeu e Jesus viveu nessa terra para nos salvar. Amém. Porém, se o Evangelho de Lucas narra o que Jesus fez através do seu corpo físico, o livro de Atos, que é uma continuação, nos narra o que Jesus ainda está fazendo nos dias de hoje, não agora mais através do seu corpo físico, mas através do seu corpo místico, que é a igreja, o corpo de Cristo. Deixe melhor te explicar isso. Apenas uma ocasião na Bíblia que nós somos capazes de ver as 3 representações, 3 manifestações do corpo de Cristo. Em Mateus capítulo 26, o momento que nós encontramos a Páscoa se aproximando, a Bíblia fala que Jesus, ele sentou na mesa com os seus discípulos, e Jesus vai celebrar a Santa Ceia. Então conecte-se agora, me dê de presente sua atenção. Então Jesus, com o seu corpo físico, você está comigo? Ele pega o seu corpo memorial, que é o vinho e o pão, os elementos da Santa Ceia. Jesus falou: pegue este pão, comam, este é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomem esse vinho, este é o meu sangue, que será derramado entre vós. Então, novamente, Jesus com o seu corpo físico, ele pega o seu corpo memorial. Jesus falou: fazei isso em memória de mim. Quando estamos celebrando a Santa Ceia, estamos fazendo o corpo memorial de Cristo. E Jesus pega o seu corpo memorial e ele dá para os seus discípulos, que é um símbolo do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. As 3 manifestações do corpo de Cristo. O que Jesus estava fazendo na Santa Ceia era transferir o seu corpo para a igreja. Ao comer o pão, ao tomar o vinho, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Vamos lá, quantos aqui fazem parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus? Nós somos parte da família de Deus. A igreja é chamada de o corpo de Cristo. A igreja não são tijolos, igreja não são cadeiras, não são luzes, nem som. A propósito, Deus não ama tijolos, Deus não ama ferro. A Bíblia fala que Deus não habita em lugares construídos por mãos humanas. Deus habita naqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, o seu único Filho. Amém. Se o inimigo tivesse entendido o que eu acabei de te explicar aqui, o inimigo jamais teria crucificado o nosso Senhor. Conecte-se. Porque quando ele crucifica a Jesus, ele está tentando tirar o corpo físico de Jesus da terra, e ele acha: eu vou vencer, ao eu matar Jesus naquela cruz, eu vou ser vencedor. Mas quando Jesus morre, o que ele estava fazendo era transferindo o seu corpo físico para o seu corpo místico, que é a igreja de Cristo Jesus. O inferno achou que tinha vencido, mas o fato é que, se ele acha que Jesus não operaria mais nada, porque o seu corpo físico não está aqui, existe uma igreja hoje que opera no nome de Jesus. Amém. Nós somos chamados, e é por isso que Jesus falou: aqueles que creem no meu nome farão as mesmas obras que eu faço, e maiores fará. Amém. Porque Jesus está dentro de nós. Amém. Esse é o corpo de Cristo. A igreja de Atos, que nós acabamos de ler aqui, Atos capítulo 8, ela está ainda aprendendo e tentando entender quem ela era. A igreja apenas recém havia nascido. Você lembra? Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Alguns dizem que você é um profeta, alguns dizem que você é um plebeu, alguns dizem que você é um agitador, alguns um revolucionário. Jesus perguntou: e quem vocês acham que eu sou? Pedro, debaixo de uma revelação,
de Deus, ele aponta para Jesus e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A propósito, quantos aqui, Igreja de Jesus, já tiveram essa revelação que Pedro teve, que Jesus é o Filho do Deus vivo? Amém. O único caminho, a única verdade, a única vida. Quando Pedro tem essa revelação, Jesus aponta para ele e fala: e eu declaro que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém. Alguns erroneamente acreditam que o fundamento que está alicerçado à igreja é Pedro. Deixa eu falar para você, não é. Alguns dizem, papas são substitutos de Pedro. Eu quero falar todo o respeito ao Papa, mas não existe um substituto, não existe uma rocha que está firmada à igreja, porque a rocha que a igreja está firmada é o próprio Jesus. Amém. Jesus é o construtor da sua igreja, e ele promete dizendo: e as portas do inferno jamais vão conseguir prevalecer. A igreja tinha recém-fundado, os discípulos, eles ainda estão entendendo o que era aquilo. Você precisa entender que o cristianismo não era popular, poucos criam em Jesus ainda naquele momento, eles nem sequer tinham um nome, uma nomenclatura. A propósito, eles eram chamados de os do caminho, porque eles seguiam a Jesus. Mais para frente eles são chamados de os crentes, porque eles criam que Jesus era o Filho de Deus, havia sido morto, mas ele havia ressuscitado. Apenas quando eles vão a Antioquia, eles são chamados pela primeira vez de cristãos, que significam, eu amo isto, pequenos cristos. A propósito, quantos aqui são pequenos cristos, discípulos de Jesus? Vamos lá, faça um barulho mais forte, vocês precisam se empolgar nesse lugar. Discípulos de Jesus. A maior honra que alguém pode receber na sua vida é quando alguém olha para você e diz: você se parece com Cristo. Você se parece, você é um pequeno Cristo. As suas atitudes, a maneira que você ama, que você fala, a maneira que você se comporta, tem a ver com Jesus. Você nunca receberá um elogio maior do que dizer: você é parecido com Jesus. Porém, existe apenas um problema. A igreja ainda está tentando entender quem ela é. O Espírito Santo já havia sido derramado, então eles já estão cheios do poder do Espírito Santo, mas eles não têm ordem nem estrutura, eles não têm pastores, nem prediáconos, nem bispos, nem presbíteros ou voluntários, como você quiser chamar. Mas isso é perigoso, porque o poder sem organização é perigoso, a unção sem ordem é perigoso. Então, por causa disso, eles sempre estavam reunidos em Jerusalém, porque eles não se sentem preparados, eles não se sentem capazes para o tamanho da missão que Deus havia comissionado a vida deles. Olhe para mim, alguma vez em sua vida, você já se sentiu como você ainda não tivesse preparado para aquilo que Deus tem para você? Eu não me sinto ainda capaz. Você sabia que Deus iria fazer coisas grandes através da sua vida, você ainda não tinha todos os detalhes, você já se sentiu como se seu destino estivesse correndo mais rápido que sua revelação? Esse era o sentimento da igreja primitiva no livro de Atos. Uau, 5.000 pessoas se converteram agora, o poder do Espírito Santo desceu, tantas coisas estão se movendo, mas nós não entendemos ainda o que está acontecendo, e por causa disso, eles começam a ficar reprimidos, porque normalmente, quando nós não sabemos o que nós vamos fazer, nós ficamos apegados àquilo que nós já sabemos, porque normalmente, quando nós temos medo do novo, nós ficamos presos àquilo que já é velho. Só que existe um contexto aqui. Sempre que nós ficamos presos por muito tempo em algo, Deus então precisa enviar alguma coisa para nos mover. Eu quero pregar para pessoas hoje aqui, que você está muito tempo preso em algo. Eu quero dizer para você que nessa noite Deus vai te mover. Porque ser um cristão, um discípulo de Cristo, não é um monumento, mas é um movimento. Vamos lá, a igreja de Cristo não é um monumento sem vida, não é um grande local e está ali apático, mas é um movimento, e eu amo porque Igreja Revolução Church, nós somos um movimento, nós somos uma igreja viva. Amém. Nós somos uma igreja barulhenta, nós não nos encaixamos numa caixinha, nós nem se parecemos com uma igreja às vezes,
E é por isso muitas vezes que nós recebemos muitas críticas e oposições do inimigo, porque nós não somos um monumento, nós somos um movimento que o Espírito Santo está nos movendo. Vamos lá, Revo Church, eu estou falando da sua igreja. Nós não cabemos em ideias antigas, nós estamos sempre nos movendo, nos renovando, nós criamos tendências para outros copiarem, porque isso é o movimento que Deus começa a causar em nossas vidas. Mas nós precisamos tomar cuidado com algo, porque cuidado para que o medo não faça o movimento que se move se transformar num monumento que é parado e sem vida. E é isso que está acontecendo aqui na igreja de Atos capítulo 8. Eles estão numa zona de conforto, eles estão apáticos, eles estão presos ali. Então Deus precisa enviar situações adversas para que eles possam se mover. Eles estão em Jerusalém, apenas amedrontados em Jerusalém, e Deus permite então que através de Saulo a perseguição vem à igreja, oposição e perseguição vem até eles. Mas deixa eu falar algo para você, às vezes oposição é direção. Saulo começa a matar cristãos. Nós acabamos de ver que ele matou um homem piedoso chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Ele junta outros amigos, ele pega pedras e ele atira em Estevão. E por causa disso, a Bíblia fala que os cristãos começaram a ficar dispersos. Oposição chega à igreja. Ouça algo, com Deus, nem sempre a oposição na sua vida é algo ruim, porque muitas vezes a oposição de Deus pode ser um sinal que Deus está dizendo para você, você precisa se mover. Com Deus, às vezes, oposição é direção. Conecte-se. Nós gostamos de celebrar as portas abertas em nossa vida, sim ou não? Sim. Nós postamos até no Instagram, Deus abriu as portas. Eu tenho um testemunho para contar no meu grupo de GPS hoje, Deus abriu as portas. Isso não é incrível? Mas deixa eu falar algo para você hoje. Nós deveríamos celebrar também as portas fechadas, tanto quanto as portas abertas, porque portas fechadas também são um sinal de direção de Deus para nós. Às vezes, quando as portas se fecham, é um sinal que Deus está dizendo, se mova para outro local. Eu lembro quando começamos essa igreja, era fantástico, nós nos reunimos num lugar maravilhoso, era uma capelinha mortuária. Eu quero que você sinta o cheiro em suas narinas do local mortuário, cheiro de presunto, de flores, o quão incrível e quão vivo era uma igreja dentro de um local de morte. Uau, eu nunca consegui parar para ver isso até nesse momento. Talvez isso era uma profecia, que onde existe morte, a nossa igreja estaria vida. Uau, isso é incrível, acabou de brilhar agora nos meus olhos, eu nunca vi, Jesus, desculpe. A primeira reunião estávamos ali, acredito que umas 17 pessoas, alguns idosos naquele lugar, e eu não sei até hoje o porquê, eu nunca planejei falar isso, mas quando eu cheguei na frente daqueles poucos, eu profetizei algo que era pela palavra do Espírito Santo. Eu falei, gente, hoje é a primeira reunião que nós estamos realizando aqui, com essa grande multidão de 17 pessoas, mas eu quero profetizar o que vai acontecer um dia nós estaremos adorando o Senhor Jesus, dentro de um estádio de futebol. Amém. Aqueles senhores idosos olharam para mim e disseram, ele está mais louco do que nós. A gente acomodou ali por 2 ou 3 meses, eu lembro na ocasião que o presidente do bairro falou para mim, vocês podem usar essa capela mortuária sem problemas, ela está toda jogada mesmo, mas ele falou, tem uma condição, se alguém morrer na quinta-feira, que era o dia que nós fazíamos a reunião, ele falou, você não pode usar. Então eu orava que Deus matasse na segunda, na terça, na quarta, até no domingo, dizer, Deus, não, até o domingo não precisa poupar, mas na quinta-feira não deixa ninguém morrer, nós não vamos poder fazer nossa reunião. Passou um tempo, o presidente do bairro me chamou e falou, Mateus, vocês não vão poder mais fazer a reunião de vocês aqui. Eu falei, por quê? Vai morrer gente todos os dias? E ele falou para mim, não, existe uma igreja católica ali, o padre está incomodado, porque ele falou que deu, numa quinta-feira, mais pessoas na reunião de vocês do que na deles, ele falou que não quer mais que vocês façam ali. Eu falei, para onde nós vamos? O presidente do bairro falou, eu não sei, Deus te abençoe, virou as costas e saiu. Mas ouça, oposição às vezes é? Oposição às vezes é? Então nós precisávamos nos mover. Às vezes quando Deus fecha portas em nossa vida, ouça, Deus está querendo mover você
fui até um colégio daquele bairro, conversei com a diretora, eu falei, você nos emprestaria esse saguão para fazer as reuniões aqui? Ela falou, não emprestaria, mas eu vou emprestar para vocês, porque eu vi a diferença que você fez na vida de muitos alunos aqui, que viviam sujos, vocês deram roupas, tinham pessoas que não tinham energia elétrica, vocês colocaram energia elétrica na casa, então por isso eu vou concordar com o projeto, porque vocês estão fazendo um bem para o nosso bairro aqui, nossa comunidade. Ela falou, na primeira reunião de vocês eu vou vir aqui assistir. Eu falei, uau, isso é muito bom. Ficamos ali, acredito, por uns 2 ou 3 anos, éramos um projeto social para tentar ajudar pessoas, e um dia a diretora me liga e ela fala, Mateus, o colégio vai migrar para ser um colégio militar, o que sinceramente falando eu simpatizo com a ideia e tenho admiração, mas provavelmente vocês não vão mais poder fazer a reunião aqui, o coronel vai te ligar. Dito e feito, o coronel me ligou, eu fui conversar com ele e falou, rapaz, eu ouvi sobre o projeto, parabéns, simpatizo com isso, mas vai chocar os horários, vocês não podem mais ficar aqui. Eu falei, para onde a gente vai, coronel? Ele falou, não sei, Deus te abençoe. Porque muitas vezes portas fechadas são direção. Então começamos a tentar um outro local, outro lugar, fomos até uma associação, conversamos com eles naquela associação, essa associação a propósito hoje, nós pegamos uma salinha bem pequena, mas no maior auditório que eles têm hoje, é apenas o jantar mensal de boas-vindas de novos visitantes da nossa igreja, mas nem aquilo lá nós usávamos uma salinha de treinamento, ficamos por 2 ou 3 meses ali, o presidente da associação entrou em contato comigo e falou, Mateus, não tem mais como vocês ficarem aqui. Eu falei, Deus está de sacanagem, não tem lugar para nós então, Deus, vamos para o céu, vamos. Nós não queremos associar uma associação com uma igreja, não tínhamos relevância, não tínhamos respeito, mas oposição, às vezes é Deus dizendo, se mova. Saímos daquele lugar, fomos a uma outra associação, o qual o presidente da associação era meu amigo. Ele falou, cara, eu te conheço, então vocês podem ficar aqui, eu sei que você é boa gente, podem usar o auditório aqui. O presidente daquela época agora começou a ir ao meu grupo de GPS, está sendo ganho para Jesus, porque o evangelho de Jesus está se espalhando nessa cidade. Mas em algum momento não cabia mais aquelas pessoas sentarem naquela associação, cabia apenas 136 lugares. O irmão da igreja chegou para mim e falou, pastor, você sabe qual é meu sonho? Eu falei, qual? Ele falou que um dia eu vejo o culto de pé. Sempre chega visitantes, eu dou meu lugar para o visitante, eu vejo de pé, faz 2 meses que eu não sento na igreja. Então nós movemos de lá também, porque as portas se fecharam. Deixa eu falar para você, às vezes, portas fechadas, é Deus querendo tirar a gente do nosso conforto. Às vezes, adversidades, na igreja de Atos capítulo 2, Deus permite com que venha perseguição na vida deles, Saulo se levanta para simplesmente eles serem capazes de entender que Deus queria que eles se movessem. Toque alguém perto de você e diga, Deus está chamando você para se mover, se mova, se mova, se mova. E eu quero falar com você hoje aqui que você está enfrentando oposição em sua vida. Eu quero dizer para você que se você está enfrentando oposição em sua vida, é porque existe um grande destino que Deus tem para você. Se você está enfrentando oposição na sua vida, é porque quem sabe Deus está querendo levar você para um outro nível. Então Deus permitiu que a oposição viesse sobre eles para tirar da zona de conforto, e eles foram dispersos de Jerusalém. Às vezes Deus vai nos tirar do nosso conforto para que a gente seja capaz de encontrar o destino que Ele tem para nós. Em Atos capítulo 8, quase como uma nota de rodapé, está escrito, e Filipe desceu para Samaria. Você pode observar comigo, diga, Filipe desceu para Samaria. A perseguição vem sobre a igreja, apenas os apóstolos continuam em Jerusalém, todos os outros cristãos são dispersados, e Filipe desceu para... O que Filipe vai fazer em Samaria? Ele foi lá porque tinha uma padaria muito boa, ele gostaria de tomar café lá. Filipe foi andar de roda gigante em Samaria, é óbvio. Não, Deus tinha negócios inacabados em Samaria.
Você lembra de João capítulo 4? Jesus está com seus discípulos, ele está até cansado já, e de repente, Jesus fala para os seus discípulos: me esperem, eu preciso ir num lugar. Mas Jesus, nós estamos com fome, vamos comer. A minha comida e a minha bebida não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade do Pai que me enviou. E Jesus vai até um poço, conecte-se agora, o poço de águas vivas, sentado num poço. Você entendeu? Você entendeu? Jesus está ali, quando chega uma mulher, que era de uma cidade, alguém sabe qual era a cidade dela? Samaria. Deus tinha negócios inacabados em Samaria. Aquela mulher chega até Jesus, existia uma cultura, uma tradição, que judeus não conversavam com os samaritanos, mas não é incrível que Jesus que começou o diálogo? Jesus falou: dai-me de beber. Aquela mulher chega ao poço para tirar água, ela tinha sede de água, mas Jesus tinha sede por mudar a vida dela. Jesus tinha sede dela, Jesus queria entrar na vida dela e transformar a vida dela. Dai-me de beber, Jesus falou. Como tu, sendo judeu, pede para mim, que sou samaritana. Os judeus não comunicam com os samaritanos, porque ele está pedindo água para mim? E Jesus declara: se você soubesse quem está pedindo água para você, é você quem pediria, e eu te daria uma água que você jamais tornaria a ter sede. Diga bem alto comigo, diga: sede. Sede. Essa mulher sorri para Jesus com uma cara de deboche. Ela diz: você não tem nem com que tirar água do poço? Como que você tem uma água que jamais eu tornarei ter sede? Jesus falou: se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas aquele que beber da água viva que eu tenho, jamais tornará a ter sede. Isso chama a atenção daquela mulher. Ela diz: eu quero dessa água então, me dê dessa água. Jesus falou: claro, chame o seu marido, e eu vou te dar desta água. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus fala: disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e esse 6º marido que você está, o Carlos do Guarujá, não é o seu marido. Você tem um rolo, você já teve 5 maridos. Jesus começa o diálogo com essa mulher. Isso não é incrível? Ouça algo que eu quero dizer para você hoje aqui. Algumas pessoas que estão aqui estão erradas, porque na verdade você ainda não encontrou a pessoa certa. Algumas pessoas estão aqui, estão todos errados por dentro, não é porque você é errado, mas é porque você ainda não encontrou a pessoa certa. E eu não estou falando de um relacionamento, mas eu estou falando do único que tem o poder de matar a sede, que se chama Jesus. Amém. Há uma razão para você estar se sentindo incompleto do jeito que você está. Se você já montou um quebra-cabeça, você sabe sobre isso. Não adianta você colocar uma peça no lugar errado, mas se você coloca a peça no lugar certo, as coisas fazem sentido. Tudo que alguns aqui tentaram fazer é colocar peças e peças no seu coração, e isso nunca completou a sua vida. Mas quando você coloca a peça certa, chamada Jesus, isso mata a sede da sua alma. O Evangelho de João nos diz que ela deixou os seus potes no poço, porque agora ela tem muito mais do que um trabalho e tarefas cotidianas. Agora Jesus dá um propósito para ela, e ela vai até a sua cidade, e ela vai falar para a sua cidade de Samaria a respeito de Jesus. Mas não é incrível? Conecte-se aqui, isso é lindo. Como Deus usa aquela mulher que tinha um passado quebrado, como Jesus usa aquela mulher que estava presa pelo medo e pela vergonha. A propósito, ela havia ido tirar água no horário do meio-dia. A Bíblia nos fala, esse é o horário mais quente do dia, que ninguém ia lá tirar água. Existe uma razão para ela ter ido esse horário. Ela estava presa debaixo de vergonha, ela não queria se encontrar com ninguém, porque ela sabia que ela já havia tido 5 maridos, o 7º era o Carlos do Guarujá. Ninguém pode me encontrar, a minha reputação não é boa, eu estou marcado.
Mas não é incrível que Deus usa aquela mulher que tinha um passado quebrado para se tornar um grande testemunho para a sua cidade? Eu quero falar com pessoas aqui que o seu passado foi quebrado. Eu quero falar com pessoas aqui que você cometeu erros irreparáveis no seu passado que marcaram a sua vida para sempre. E talvez hoje você carrega culpa, condenação e até vergonha. Deixa eu te falar algo poderoso. Deus ainda não terminou com você. Deus ainda pode usar a sua vida. Você teve maus relacionamentos em sua vida, deixa eu pregar para você, Deus ainda tem um bom relacionamento para você. Talvez você teve uma família quebrada e partida, Deus ainda tem uma linda família para você. Talvez você não teve um pai presente e amoroso, mas Deus ainda quer curar o seu coração com o amor dele. Talvez você está aqui hoje, se sentindo tão depressivo e desanimado, mas eu quero profetizar que Deus ainda vai transformar o seu lamento em alegria. Eu estou feliz com quem foi fiel a Deus a vida inteira, e você sempre esteve dentro da igreja e fez tudo certinho. Isso é quase a minha história, isso é incrível. Mas eu quero falar com pessoas hoje aqui que você pisou na lama, que você se sujou no pecado, que você foi longe demais, que você fritou no mundão afora. Eu quero dizer para você que se você acha que Deus não pode mais fazer algo com a sua vida, você está enganado, porque Deus ainda tem um propósito para você. Jesus usou aquela mulher samaritana para a sua glória, e a semente foi plantada por aquela mulher, e a semente foi plantada por aquela mulher, e a semente foi plantada por aquela mulher. O contexto cultural que eles estavam, as mulheres não tinham voz. Uma sociedade misógina que não ouvia mulheres, discriminava mulheres. Mas não é lindo a maneira que Jesus dá voz às mulheres? Vamos lá, existe alguma mulher cheia de Jesus hoje à noite aqui nesse lugar? Eu quero começar uma revolução nessa igreja com as mulheres, porque Deus está dando voz para vocês de forma profética, para onde vocês chegarem, vocês proclamarem a palavra do Espírito Santo. Por muitos anos na igreja apenas homens compartilharam a palavra de Deus. Eu quero pregar que isso está mudando. Deus está levantando mulheres cheias do poder do Espírito Santo, que vão ter testemunhos incríveis. A sua dor se tornará o seu maior testemunho. Deus está para usar você da mesma maneira que ela usou aquela mulher com o passado todo quebrado. Senhor, por que o Senhor me usaria? Eu tive 5 maridos, eu roubei o marido da Ângela. Aquela mulher vai até a sua cidade, ela diz: venham conhecer um novo homem que eu conheci. Acho que tem que falar sério. Você vai nos apresentar agora o Ricardo do Copacabana? Ele é diferente. A Bíblia fala que ela deixou o seu cântaro, os seus potes lá naquele poço. Isso tem um significado. Ela deixou o velho pelo novo, o passado pelo futuro, o menor pelo maior. Ela diz: eu estou deixando a minha velha vida, porque eu estou vivendo agora uma nova vida. Eu encontrei Jesus, o Salvador. E Jesus plantou uma semente em Samaria através da vida daquela mulher. A Bíblia fala: era-lhe necessário Jesus passar por Samaria. E Jesus plantou uma semente através da vida daquela mulher que nem sequer nós sabemos o nome, se era Jane ou Janete. Agora conecte-se comigo. Depois disso nós não temos mais informações sobre a cidade de Samaria. A última informação que nós temos nas Escrituras é que aquela mulher foi e proclamou para Jesus sobre toda a sua cidade de quem Jesus era, e a Bíblia fala que muitos creram nela. E agora nós não temos mais notícias sobre Samaria, mas em Atos capítulo 8, que a perseguição vem sobre Jerusalém, quando Paulo está aterrorizando a igreja, perseguindo cristãos, matando cristãos, Filipe, ele diz: eu vou para Samaria. Diga mais alto: eu vou para Samaria. E agora Deus está
enviando Filipe para Samaria para colher o fruto que havia sido plantado por aquela mulher. Sem semente, sem colheita, mas havia uma semente e Deus está mandando Filipe para trazer aquela colheita. Deus está enviando o seu servo, porque Deus tinha negócios inacabados em Samaria. Eu quero profetizar aqui na nossa cidade, Deus tem negócios inacabados aqui em Lages. É por isso que você existe, Revolução Church. É por isso que eu e você estamos aqui. Deus tem negócios inacabados na sua família, é por isso que você está ali. Deus tem negócios inacabados no seu ambiente de trabalho, porque Deus comissionou sementes lá e você vai colher desses frutos. Deus tinha um propósito de enviar Filipe para lá, mas agora ouça: o inimigo não conhece o futuro, mas ele conhece o potencial. O inimigo não é capaz de ver o dia de amanhã, mas ele sabe a semente que você carrega. E sempre que Deus vai tentar fazer algo grande em sua vida, em sua igreja, em sua família, o inimigo vai tentar se opor para tentar neutralizar o que Deus está tentando fazer. E é isso que acontece em Samaria. Havia uma semente e o inimigo tenta plantar joio, porque o inimigo sempre ataca a quem Deus unge. E a Bíblia diz que um feiticeiro chamado Simão estava perturbando e enganando o povo da cidade de Samaria. Em Atos capítulo 8, no verso número 9, fala: um homem feiticeiro chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Verso 11: e os seguiram, pois ele os havia, diga bem alto comigo, havia com a sua mágica durante muito tempo. Samaria está debaixo do ataque do inimigo. Simão, o feiticeiro, está iludindo o povo, está roubando a verdade que se chama Jesus. Quantos aqui entendem que apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Muitas pessoas estão iludidas com falsas crenças, com falsas ideias, com frases enganativas, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, mas o fato é que apenas Jesus é o único caminho que leva até Deus Pai. Amém. E esse homem chamado Simão, o feiticeiro, está tentando ocupar um território. Alguém diga bem alto que me diga território. Simão, o feiticeiro, está tentando ocupar um território. Agora deixe-me te ensinar hoje um pouquinho a respeito de guerra espiritual. Em Efésios capítulo 6, verso número 12, o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores e forças do mal neste mundo tenebroso. O inimigo tenta tomar territórios. Ele diz: a nossa luta não é contra a carne ou sangue. É por isso que você precisa ter discernimento espiritual, que muitas vezes a oposição na sua vida não é uma pessoa que está se opondo a você, não é uma pessoa que está pegando no seu pé, não é uma pessoa da sua família que fica o tempo inteiro questionando por que você está indo à igreja. É o inimigo que está tentando se opor ao teu movimento espiritual com Jesus. A luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas Paulo diz: a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele usa a nomenclatura principados. Alguém diga bem alto, me diga principados. Principados são governantes que levam o título de príncipe. Da mesma maneira que o reino dos céus, ele tem hierarquias, ele tem governos, o reino das trevas também é feito dessa mesma maneira, e principados são governadores de um determinado, alguém diga bem alto comigo, território. Em Daniel capítulo 10, quando Daniel está orando e jejuando por 21 dias, a propósito, eu estou empolgado que dia 13 nós vamos ter propósito, 7 dias de jejum e oração, os céus vão mover sobre a nossa vida. Quantos podem dizer um amém aqui? Amém. Nós teremos culto todos os dias aqui durante essa semana, todos os dias. Prepare para você se incendiar com o poder do Espírito Santo. Daniel está orando por 21 dias e jejuando. Existe um poder sobrenatural na oração e no jejum. Ouça, nada é mais poderoso do que um cristão orando e jejuando. Jesus falou: se você tiver fé, você transportará um monte de cá e para lá. Oração e jejum tem poder. Porém, no 21º dia, a Bíblia nos fala em Daniel capítulo 10, que o arcanjo Miguel desceu até ele e falou: Daniel, eu ouvi sua oração desde o primeiro dia que você orou. Porém, o príncipe da Pérsia, alguém diga comigo, o príncipe da Pérsia me resistiu e eu não conseguia chegar até você. Que príncipe da Pérsia é esse? Não era alguém natural, eram forças espirituais do mal, que estavam resistindo
o mover de Deus a chegar até Daniel e o lugar, o território dele ser livre. Porque principados que tentam resistir àquilo que Deus tenta fazer em nós. O apóstolo Paulo diz potestades, que significa o atributo de quem tenta impor opinião. Você não precisa ter um discernimento espiritual muito aguçado para ver, gente, que existem forças malignas espirituais do mal sobre a nossa nação, tentando distorcer princípios morais, tentando sexualizar crianças desde pequena, impor valores distorcidos. O apóstolo Paulo fala sobre espíritos dominadores, que é quem tem um caráter autoritário, que eles procuram estar num terreno, num espaço ou numa região. O inimigo tenta tomar territórios para ele, e é isso que está tentando acontecer em Samaria. E na minha vida, eu me já deparei com um espírito territorial. Eu contei para você que quando nós saímos da capela mortuária, nós fomos até aquele saguão do colégio. Você está comigo? Alguém está comigo aqui? Amém. Eu estou indo longe aqui, você está comigo? Amém. Quando eu compartilhei aquela palavra, nunca me esqueço até hoje que eu compartilhei, que Jesus tem o poder de quebrar as correntes do medo em nossa vida. Amém. E eu fiz um convite, eu falei, quem gostaria aqui de receber oração e você crer que correntes vão ser quebradas na sua vida? Levante a sua mão e vem aqui na frente. Eu esperava que algumas pessoas viriam, mas tem uma pessoa que eu não esperava que viria. Você lembra quem havia aparecido no primeiro dia para fiscalizar nossa reunião? A diretora. Para minha surpresa, ela está ali na minha frente, ela está com as mãos abertas, ela diz, ore por mim. Eu falei, uau, isso é incrível. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você apenas ouvir a palavra de Deus, a fé vai entrar no seu coração. É impossível você ouvir a palavra de Deus e não despertar em você. Aquela mulher ouve a palavra de Deus, aquilo mexe dentro dela, ela está na frente dizendo, eu preciso receber oração. Porém algo aconteceu, gente, de uma forma que eu nunca tinha visto acontecer na minha vida. Eu era inexperiente no ministério, eu estava começando, era como a igreja no livro de Atos. Quando eu coloquei a mão na cabeça daquela diretora para orar, eu não sei como você vai entender isso, mas eu quero dizer para você, o mundo espiritual é tão real quanto o mundo natural que você está vendo agora mesmo com seus olhos. Aquela mulher, gente, ficou terrivelmente endemoniada na minha frente. A cara dela se transfigurou, e como num filme de terror, eu não estou exagerando nada, os olhos dela viraram. E eu falei, cadê o pastor? Alguém chame o pastor. Eu estava fazendo um projeto social, nós íamos ajudar as pessoas, nós estávamos falando sobre o amor de Jesus, é isso, é tudo. Você quer entender o que é um espírito territorial, que tenta buscar um território? Quando adolescente eu tinha um apelido. Meu apelido, pelos mais íntimos meus, eles me chamavam de alemão. Meu cabelo era bem clarinho, hoje nem cabelo eu tenho. Pouco sabia daquele apelido que eu tinha. Agora ouça, olhe para mim. Aquele demônio dentro da vida daquela mulher, isso é caótico, com uma voz grossa, fala para mim, alemão, o que você está fazendo no meu bairro? Eu falei, nada, estou indo embora. Me perdoe, desculpe, chame o pastor. Você consegue entender o que um espírito territorial está tentando fazer? Está tentando dominar um território. Samaria está travando uma guerra pelo seu território, porque havia uma semente semeada por Jesus através daquela mulher samaritana, e agora Simão, o feiticeiro, através de espíritos malignos, está tentando dominar aquele território. Você está comigo? Amém. Eu estava pensando o que vai acontecer quando o Espírito Santo me encheu da palavra dele, da autoridade, falou, Mateus, eu te dei poder para pisar em serpentes e escorpiões, você tem poder e autoridade no meu nome. Eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher, eu falei, em nome de Jesus, esse bairro aqui não é seu, esse bairro pertence ao Senhor Jesus, seja livre pelo poder do Espírito Santo. E aquela mulher foi livre. Ela começou a chorar e ela falou, eu estava sentindo um peso tão grande na minha vida, era como se tivesse 1000 quilos aqui, eu não sei, mas isso foi embora. Eu falei, o amor de Jesus acabou de te libertar. Está acontecendo uma batalha em Samaria, e um espírito territorial, alguém diga bem alto comigo, uma batalha espiritual, está sendo travada nos céus de Samaria. Existem guerras espirituais, querido, que acontecem entre cidades.
A guerra espiritual que acontece em Lages não é a mesma guerra espiritual que acontece em Florianópolis. São espíritos territoriais diferentes. Eu quero profetizar algo sobre nós, igreja. Você precisa ouvir com os ouvidos espirituais agora. O Espírito Santo tem trazido uma indignação no meu coração sobre isso. Eu creio que nós vamos nos levantar como igreja. Existe um espírito em nossa cidade de Lages de tristeza e depressão, e nós queremos quebrar isso em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos aceitar esse espírito deprimindo pessoas, porque a igreja de Jesus, ela vem para trazer luz e quebrar correntes. Amém. Existem guerras espirituais que acontecem em famílias, em territórios familiares, certas guerras que tomam conta de famílias inteiras, por gerações e gerações. O vô era alcoólatra, eu estou preso em drogas, e agora o meu filho chegou chapado em casa. Isso é um espírito tentando estabelecer território sobre uma família. O vô era endividado, o pai nunca conseguiu ir bem com finanças, e você também está indo muito mal na sua área financeira, inclusive começou a jogar em jogo de tigrinho e betes. Isso é uma mentalidade do inimigo tentando ser estabelecida. Meu tio cometeu suicídio, o meu primo também, e agora começou a vir pensamentos de morte em mim. Isso é o inimigo tentando trazer correntes sobre a sua vida. O inimigo tentando estabelecer elos de correntes, de territórios familiares, por gerações e gerações. Você está entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? O inimigo tenta trazer padrões pecaminosos em ambientes de territórios familiares. Eu provo para você isso. Em Gênesis capítulo 12, Abraão ele conta uma mentira a respeito da sua esposa. Se passa muitos anos. Agora em Gênesis capítulo 26, o seu filho Isaque conta a mesma mentira a respeito da sua esposa agora. Porém tem um fato aqui que é curioso que eu quero chamar a atenção. O filho de Abraão, Isaque, nunca sequer ouviu a mentira que o seu pai contou. Por que ele está repetindo o mesmo padrão de alguém? Diga comigo, correntes. Correntes espirituais. Que o inimigo tenta aprender de geração em geração. A avó sempre teve disfunções emocionais. A mãe teve depressão e agora eu estou enfrentando pensamentos de morte e suicídio. É o inimigo tentando estabelecer uma corrente sobre você. Mas deixa eu te avisar algo aqui, essa depressão não é sua, é o inimigo tentando estabelecer um elo, uma conexão entre quem você é e quem foi os seus familiares no passado. Mas hoje o Espírito Santo está abrindo aqui os nossos olhos espirituais para nós sermos capazes de perceber isso, porque hoje nós vamos quebrar correntes nesse lugar, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo, que correntes malignas vão ser quebradas nesse lugar. Hoje nós vamos ser livres, porque nesse lugar Deus nos chamou para trazer correntes. Se você crê, faça algum barulho, pelo amor de Deus. Correntes estão para ser quebradas aqui. Então Filipe vai até Samaria. Toca alguém perto de você e diga: Samaria, 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 Samaria. Ele não foi para Samaria tomar um chá, ele não foi tirar uma foto para postar no Instagram, ele foi por uma missão de Deus. Mas ouça, quando Deus coloca uma missão em um dos seus servos, o inferno sempre fica furioso, e o reino das trevas começa a tremer e tentar impedir o propósito de Deus para que se cumpra. Deixe eu provar mais uma vez para você isso. Em Mateus capítulo 8, verso 23, a Bíblia fala que Jesus está para ir para a terra dos Gadarenos. O que Jesus vai fazer na terra dos Gadarenos? Ele também queria plantar uma semente lá, da mesma maneira que ele plantou uma semente em Samaria. Porém tem algo que vai acontecer aqui. Me dê na tela, por favor, Mateus capítulo 8, verso 28. A Bíblia nos diz: e tendo Jesus chegado ao outro lado, alguém diga bem alto comigo, outro lado, na província dos Gadarenos, conecte-se, saíram ao encontro de Jesus 2 homens endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes, que ninguém podia passar pelo caminho deles.
Aqueles homens estavam possessos por espíritos malignos, eram legiões de demônios. A Bíblia fala que ninguém nem sequer podia passar por eles. Um dos evangelhos nos narram que eles eram presos por correntes, e eles tinham uma força tão maligna que eles arrebentavam aquelas correntes. Eles viviam em cemitérios e sepulcros. Mas Jesus é especialista em escolher as pessoas mais quebradas, irmão, para que se tornem um testemunho para a sua glória. Jesus tinha sede por aqueles dois homens que o inimigo estava destruindo. Jesus falou: eu quero aqueles dois, eu quero libertar aqueles dois para que eles se tornem um testemunho vivo do poder que Deus tem de libertar uma pessoa e transformar a vida. Agora conecte-se, Jesus entra no barco com seus discípulos, porque Jesus precisa passar para o outro lado. Alguém diga bem alto comigo, diga o outro lado. Me dê na tela, novamente, Mateus 8, verso 23 e 24. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Agora, olha aqui. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Por que Jesus está dormindo? Jesus sabia que ele precisava descansar, pois ele iria travar uma grande batalha espiritual. Foi isso que Deus falou para mim esse mês: Mateus, você precisa descansar mais, porque você está travando muitas batalhas espirituais. Por que você acha que se levanta uma tempestade? Olhe para mim, não é por acaso. A oposição maligna queria impedir Jesus de chegar até a terra dos Gadarenos, para que não se cumprisse o propósito de Deus. Então grande vento, grandes ondas, raios, relâmpagos estão caindo, estão tentando impedir Jesus de chegar lá. E muitas vezes é assim, o inimigo está tentando impedir de nós cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Mas a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Como alguém é capaz de dormir com uma tempestade tão feroz assim? Ouça, cara, quem conhece Deus como um pai, quem tem um relacionamento íntimo com Deus Pai, sabe que nas piores tempestades Deus está a guardar e é capaz de ter paz, descansar e dormir. Jesus está dormindo porque ele sabe que Deus está cuidando dele. Agora é incrível, olhe para mim. Jesus estava dormindo na proa do barco. 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 Na proa do barco Jesus estava dormindo. Os trovões não acordaram Jesus. A água não acordou Jesus. Provavelmente Jesus estava molhado. O barco não era tão grande. A água entrou, mas a água não acordou Jesus. O forte vento e barulho não acordou Jesus, mas os discípulos de Jesus chegaram e começaram a dizer: Jesus, 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 acorde, Jesus, nós vamos perecer, Jesus, Jesus, a gente vai afundar, Jesus, Jesus. A propósito, você acha que os decibéis da voz de Pedro eram mais altos do que os trovões? Você acha que o puxão de João incomodava mais Jesus do que a água que pegou nele? Nada tem o poder de acordar Jesus, mas quando você começa como filho de Deus dizer: Jesus, 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 eu preciso da sua ajuda, Jesus, nós temos o poder de acordar Jesus. Eu quero falar para você hoje que Jesus tem o poder de ouvir o seu choro mais fraco. Jesus tem o poder de ver o seu dia de maior fraqueza. Jesus é capaz de ouvir a sua lágrima escorrendo em seu rosto. Se você apenas dizer: Jesus, você pode dizer comigo onde você está, diga: Jesus, Jesus, diga esse nome: Jesus, 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 Jesus. Jesus acordou, ele vai até o barco. Eu fico imaginando ele está como o Titanic. Ele tira o sono dos seus olhos. Eu quero que você me dê o verso agora, de número 26, a parte B do verso de Mateus capítulo 8.
Então, levantando-se Jesus, repreendeu os ventos e seguiu-se grande paz. Alguém diga comigo, grande paz. Mas ouça, Jesus ele repreendeu os ventos. Quero chamar atenção para algo aqui. Ventos você não repreende, ventos você acalma. Você repreende espíritos. Jesus sabia que aquela tempestade havia sido enviada pelo inimigo. E ele diz: eu estou repreendendo você, Satanás. Eu vou cumprir o propósito de salvar aquela cidade, de libertar aqueles 2 homens que estão terrivelmente endemoniados. Eu quero profetizar para você aqui nessa noite, que toda oposição do inimigo na sua vida não será o bastante para impedir você de caminhar no propósito que Deus tem para a sua vida, de cumprir o chamado que Deus tem para você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Deus está com você. Se você crer, você pode dizer amém bem alto onde você está. Jesus disse: paz, paz. E a Bíblia diz que os ventos se acalmaram. Eu quero falar pelo Espírito de Deus hoje aqui. Pessoas que não têm paz, você não consegue dormir à noite com insônia, em nome de Jesus, paz sobre o teu espírito agora. Seja livre de correntes que o prende. Eu quero falar com pessoas aqui que você está debaixo de tristeza, de depressão, de pensamentos emocionais destrutivos. Em nome de Jesus, paz sobre a sua vida. Eu quero declarar aqui que doenças degenerativas que estão tentando afetar o seu corpo, paz e cura em nome de Jesus. Deus enviou Filipe para Samaria para tomar novamente aquela região. Deixe-me falar, Revo Church, essa mensagem não tem a ver apenas com a sua vida, essa mensagem tem a ver com o propósito que nós existimos por igreja. Deus nos botou nessa região de Lages para fazermos diferença. É mais do que sobre você. Deus te colocou nessa família que você está, a propósito, toda problemática, para que você seja luz na sua casa, para que você brilhe a presença de Deus sobre seus filhos, sobre seus pais, sobre as pessoas ao seu redor. Deus te colocou ali. Quando Filipe chegou a Samaria, Filipe revolucionou a cidade. Os espíritos imundos saíam gritando, muitos paralíticos e mancos foram curados. Filipe pregou as boas novas do reino de Deus, e as pessoas começaram a crer em Jesus, e foram batizados. A Bíblia fala, tantos homens quanto mulheres. A presença de Deus começa a ser estabelecida em Samaria. Eu quero profetizar hoje em nome de Jesus, a presença de Deus hoje nesse lugar está para ser estabelecida na sua vida, na sua casa, na sua família. Quando Filipe chega a Samaria, Simão, o feiticeiro, o resiste. É uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. O feiticeiro não quer a palavra de Deus, ele quer iludir. Mas quantos sabem que o nosso Deus é mais poderoso do que qualquer demônio, do que qualquer deuses, do que qualquer maldição? Ninguém é comparável ao nosso Deus. A Bíblia fala que diante do nome de Jesus, toda a cabeça se dobra, todo o joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Amém. Eu quero te mostrar o que acontece com o feiticeiro. Me dê na tela Atos capítulo 8, o verso número 13. Está aqui? O próprio Simão, o feiticeiro, também creu e foi batizado. Ele resistia a Filipe. Eu quero pregar aqui hoje. Tem pessoas que resistiram você de caminhar com Deus. Essas pessoas um dia você verá elas se entregando para Jesus e sendo batizadas também em nome de Jesus. Seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado grandes sinais que eram realizados. Eu termino aqui, verso número 8 de Atos capítulo 8. E assim houve na cidade grande, houve na cidade grande, houve na cidade grande, porque correntes foram quebradas. Quantos aqui creem que nesse lugar a presença do Espírito Santo está aqui para quebrar correntes aqui?
Nessa noite nós estamos quebrando coisas do inimigo, estamos quebrando tristeza, estamos quebrando amarras. Grande alegria do Espírito Santo está caindo sobre nossas vidas hoje. Se você crê nesse lugar, diga amém bem alto